entre Real e Atlético foram decididos nos pênaltis. 3 deles pela Copa do Rei, a final de 75, a terceira fase de 79 e a semifinal de 80 e a final da Liga dos Campeões em 2016 lá no San Siro. E essas 4 decisões, todas elas nos pênaltis, tiveram a vitória do Real Madrid. Então, o Atlético está buscando a sua primeira vitória numa decisão por pênaltis. O Atlético buscando a sua primeira vitória numa decisão por pênaltis contra o Real. Mas no futebol internacional, é só pegar o seu celular, abrir a câmera, e ao invés de bater uma selfie, você foca no QR Code que aparece aí na sua tela para você ser redirecionado ao espn.com.br e ter muitos outros destaques do futebol internacional. Por exemplo, o Agüero superando o Henry, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League. E o City massacrando a equipe do Aston Villa. Tem uma matéria interessante também sobre o próprio Atlético de Madrid, que nós estamos vendo em ação aqui. O Atlético não é primo pobre coisa nenhuma, gastou perto de 4 bilhões de reais em reforços. O Caro Coroa vai decidir qual é o lado à esquerda aqui desta imagem. Agora vai sortear para ver quem começa. O Real Madrid vai começar batendo. Então, 2 sorteios, um para decidir o lado e outro para decidir quem começa chutando. O pessoal tá brincando aqui, Calçade, que o Valverde tinha uma outra opção. Vai ficar parado e esperar o Morata perder o gol. Ele não ia fazer. Mas... Não é mais assim. O Morata tem 10 gols nessa temporada. E de outubro pra cá ele chegou a ter uma sequência de 5 ou 6 partidas fazendo gol em todos os jogos. E ele teve, assim, ele oscilou, ele fez num bloco, depois teve um vazio e voltou a marcar. Mas ele e o Correia, do jeito que terminou o Madrid, são jogadores hoje os atacantes mais importantes do Atlético. Não dá pra apostar, né? O cara joga ali a permanência dele em campo, joga pro vermelho e duvido que ele seja criticado por isso no vestiário dele. Essa não é a expulsão que o treinador reclama. Vamos pro início então da disputa de pênaltis. No gol à esquerda aí, para você que está nos acompanhando, começa defendendo o Oblak. E o Carvajal vai bater o primeiro pênalti aí para a equipe do Real Madrid. Zero a 0 nos 90 minutos, 0 a 0 na prorrogação. E pela primeira vez na história, a Supercopa da Espanha vai ser decidida nos pênaltis. Carvajal contra Oblak. É o primeiro pênalti em Jeddah. Partiu Carvajal, pé direito, gol do Real Madrid. Carvajal fazendo 1 para o Real, 0 para o Atlético. Vamos para a primeira cobrança do Atlético de Madrid. Chegando lá o Saúl. Courtois e Oblak, 2 ótimos goleiros, tiveram seus momentos também ao longo dos 120 minutos. Cada um teve uma grande jogada, um grande lance, uma grande defesa, uma grande sequência na prorrogação. Diego Costa hoje é só espectador, é só torcedor. Saúl para a cobrança pelo Atlético de Madrid, pé esquerdo nela, na trave! Saúl acerta a trave! E o Real Madrid larga na frente depois da primeira rodada. Deslocou o Courtois certinho, mas bola na trave não altera o placar. Já diria o Skank, Paulo Calçade. Aquela que o goleiro cai pro outro lado e torce, né? E deu tudo certo. Rodrigo vem aí para a segunda cobrança. 1 a 0 para o Real Madrid depois da primeira rodada. Respira fundo o brasileiro Rodrigo. Parte para a bola, pé direito, gol! Assumindo um risco gigantesco, hein?
Por pouco ele não mandou a bola lá em Riad. Sensacional, né? No ângulo daí, olha, ninguém vai catar um desse aí. Ninguém pega esse aí. Só se estiver encostadinho na trave esperando. Bateu forte, bateu no alto. Muito bem batido. Agora Thomas Partey. Cobrança agora do Thomas Partey. O Saúl acertou a trave. Depois de 2 cobranças, o Real Madrid acertou as 2. Essa é a segunda do Atlético de Madrid. Thomas Partey defendeu Courtois. Explosão do torcedor merengue em Jeddah. 2 pênaltis para o Real, 2 gols. 2 pênaltis para o Atlético de Madrid, 2 desperdícios. Uma bola na trave, uma defesaça do Courtois, Calçade. Baita defesa, foi para o canto certo, a leitura correta da batida, né? Porque isso os goleiros têm que fazer antes, tem que sair antes. Tem que perceber pelo movimento do batedor para que lado vai. Isso é possível hoje. Os goleiros sabem disso, treinam, conseguiu fazer o Courtois, defendeu muito bem. Agora Modric. Modric para o terceiro pênalti do Real. Gol do Real Madrid. Luka Modric. 3-0 para o Real Madrid. E agora a situação é desesperadora para o Atlético, né? O Atlético no máximo pode empatar. Tem que fazer as suas 3 próximas cobranças. E o Real Madrid tem que desperdiçar as 2 que lhe restam. Então, um acerto do Real Madrid ou um erro do Atlético define o título da Supercopa a favor dos merengues. Responsabilidade para Trippier. Se essa bola não entrar, o Real Madrid é campeão da Supercopa da Espanha. Courtois já pegou um pênalti. O Atlético já acertou a trave com o Saúl. Lá vai Trippier, pé direito. Gol do Atlético. Primeiro gol do Atlético de Madrid, Trippier. E sinta o clima do estádio, ó. 3-1 para o Real Madrid, depois de 3 cobranças para cada lado. E lá vem ele, justo ele, o carrasco do Atlético de Madrid. 3 gols em finais contra o Atlético, tem a chance de fazer o pênalti definitivo. Se Sérgio Ramos acertar, termina. Pé direito nela. Gol! Vai, Real Madrid! O Real Madrid é campeão da Supercopa da Espanha em Jeddah, na Arábia Saudita. Vencendo o Atlético nos pênaltis por 4-1 depois de 0-0 em 120 minutos. Um derby a 4.500 quilômetros de Madrid, mas que teve todos os ingredientes de um jogo na capital espanhola, Paulo Calçade. Batida do Ramos, é um cara central deste Real Madrid. O Real Madrid desde a saída do Cristiano. Não que surgiu o Sérgio Ramos é que a partir daí passou a ser importante, nada disso. Sempre foi, mas mantido na equipe. Nos maus momentos da temporada passada ele foi criticado, mas aí é uma reconstrução capitaneada pelo Zidane, que volta com muito mais poderes. Quem sabe no futuro com mais orçamento e até para gastar mais dinheiro. E gastou uma boa grana no Real Madrid. Aqui o Hazard está contundindo o tempão, mas era um jogador para estar atuando e fazendo o Real Madrid jogar até num nível superior. Mas está aí, mais uma vitória sobre um grande rival, um rival de 2 finais de Liga dos Campeões com o Madrid campeão sobre o Atlético. E depois do jogo, de 0-0 na prorrogação, veio até que uma cobrança, uma série muito tranquilo e fácil para o Madrid. Madrid tranquilo, 4 finalizações, 4 gols. O Atlético com problemas e o Courtois pegando pênalti. Tá aí a vitória. A gente vê o nível da rivalidade pelo volume da comemoração do Real Madrid, porque é clássico. É isso que muda tudo, né? O clássico da cidade. E mais uma para conta do Simeone, que tá difícil. Não é fácil enfrentar esse Madrid. Bom, acho que aquele 7-3 do início da temporada, ele lá atrás, ele agora você enxerga ele de outra forma. Claro que doeu muito, mas agora tem um título em cima do Atlético para o Madrid
poder devolver aquele placar que pesou demais no início. Tá aí o Ramos, cumprimentando seus adversários.